Outro jogo horrível. Vamos para mais uns 5 vencedores e 5 perdedores de Palmeiras e Sporting Cristal. Por incrível que pareça, mais um técnico recém-chegado que faz um trabalho muito, mas muito melhor do que o Abel Ferreira, organizando um time que não tem metade do investimento. Mas ainda tem gente que defende essa loucura. E se você quiser agora ter certeza que são só os chatos ou os cornetas que estão reclamando, vai lá nos posts do Palmeiras e você vai ver que mesmo na vitória, a maioria tá falando sim da falta de futebol. A crítica não é só pela crítica, mas é sim pelo futebol não apresentado pelo Palmeiras. Bora pro vídeo. Pessoal, então para já começar o vídeo aqui dos 5 perdedores e 5 vencedores, já começo aqui com o Abel Ferreira. Cada vez mais mostra que o trabalho dele é horrível. Não consegue evoluir o time contra jogadores, contra times muito fracos. Já foi assim com o Corinthians com 2 a menos. Volta lá no jogo do Júnior Barranquilla, você vê o time não evoluindo. Hoje, mais uma vez, com o John Arias jogando, com outros jogadores. E mais uma vez o Palmeiras, mesmo vencendo, que pra muita gente é o que importa, a vitória pela vitória, desculpa, não dá pra gente querer olhar para um time que investe o que o Palmeiras investe, que faz o que o Palmeiras faz, que tem a projeção que o seu torcedor quer. Um time que vai atrás, por exemplo, das maiores empresas e é interessado para elas. E o Palmeiras não consegue mostrar futebol, o que é o seu carro-chefe. O Palmeiras não vive de venda de ingressos, de venda de camisa, de venda de jogadores, de base. O Palmeiras vive de futebol. Só que não apresenta futebol há pelo menos 2 anos. Lá na final da Libertadores, a culpa era o juiz, a culpa era outra coisa. Contra o Corinthians, agora a culpa era o pênalti. A culpa são dos jogadores que erram os chutes, as finalizações erradas. A culpa está em um único ser, que é Abel Ferreira. Que pra mim, assim, é ridículo o que esse cara tá fazendo, é vergonhoso, vai embora, some, vaza, vai cagar, vai se... Com perdão da expressão, pelo amor de Deus, não dá mais pra aguentar isso, cara. É um martírio você querer assistir os jogos com esse cara. Então que pega a punição, que fique 30, 40, que se exploda esse cara. Esse cara, ele tira toda a graça do futebol pra mim agora. Toda a graça do futebol. É desanimador olhar pro futebol do Palmeiras e ver esse ser humano, Abel Ferreira, cuidando desse time. E expondo os caras, porque agora o post do Felipe Anderson, que errou, ok, beleza. Tá. Um post de aniversário, só críticas. Post do Murilo que fez o gol, só críticas. É isso que aconteceu. E a culpa é sua, Abel Ferreira. Você se desproteger dos seus jogadores. E aí vão falar que o Dudu estava errado, que o Kelvin estava errado, que o Naves estava errado. Quem que estava errado? Nunca a culpa é de Abel Ferreira. E eu tenho vários aqui que falam pra mim assim, mas é os jogadores, calma, o técnico é bom. É bom pra quê? É bom quando? Quando ganhou o Paulista, da forma que ganhou? Então, assim, não tem mais defesa, tá? Pra mim é ridículo. É um perdedor em tudo que faz agora o Abel Ferreira. Pra mim tinha que estar ido embora já desde 2023. Não consegue evoluir mais nada. Mas pros idiotas que ficam defendendo, com perdão da expressão mais uma vez, vocês são ridículos, cara. Vocês são ridículos. Vocês são piores do que o Abel Ferreira. Defender esse treinador ainda. Vamos pra mais um perdedor, que pra mim, no caso, outro perdedor é o Luiz. De novo, mais uma vez, sai do banco, não serve pra nada. É um jogador, literalmente, que não serve pra nada. E é insistido com ele. O Larson não joga mais, nenhum dos outros meninos. Será que não tem nenhum outro menino da base que pode jogar no lugar do Luigi? O que tá acontecendo? Só o Luigi pode jogar? É só o Luigi que pode jogar? E prometo pra vocês aqui, tá? É a última vez que falo dele. Mesmo que ele entrar, mesmo que ele for mal, que ele faça gol, não falo mais desse cara. Chega, já virou um negócio, parece que pessoal. Mas não é. É simplesmente porque é um jogador ridículo entrando em campo. Outro perdedor do jogo de hoje é a diretoria do Palmeiras, que é conivente com todo esse circo que o Abel Ferreira monta, com todos esses jogadores que são colocados dentro de campo e não muda nada. O planejamento... O que é o planejamento do Palmeiras? É não ter jogador? Não ter o camisa 5 que muita gente pede, o zagueiro não veio, os laterais que contrataram são ridículos. Não tem a menor capacidade física. E aí você fala assim, eu tenho um jogador na base, que é o Gilberto, que é praticamente da mesma idade do jogador que eu contratei sendo horrível. Caso de Kelvin, caso de FT, que nem jogam. Então assim, aonde que tá o investimento na tal base? Se você não traz um jogador pronto, você não usa os meninos da base. Você dispensa o Gilberto, você dispensa vários jogadores e a diretoria tá aí conivente. Gente, mais uma vez, o post na rede social do Palmeiras hoje é só críticas aos jogadores.
Quando as críticas deveriam ser, sim, a Leila Pereira, que usa de tudo que pode pra fazer cortina de fumaça pro papel dela, que é ridículo. Ela é uma pessoa ridícula trabalhando dentro do Palmeiras. Anderson Barros, vou falar o quê? O cara nem aparece. É medonho você imaginar que esse cara é responsável por cuidar dos maiores investimentos do futebol na América Latina. Tem noção disso? Esse cara é o responsável. Eu acho que ele não consegue administrar nada na vida dele. Qual que foi o projeto da vida dele, se não fosse o Palmeiras entregar tudo que entregou pra ele? Mas tem gente que é conivente, tem gente que gosta. Aí o Paulo Boazzi, que eu acho que é palmeirense, Maurício Gagliotti. Cadê esses caras? O Paulo Boazzi postando o vídeo lá do Palmeiras foi prejudicado no jogo contra o Corinthians. Ô Paulo, pelo amor de Deus, acorda pra vida, irmão. Paulo Nobre, Maurício Gagliotti, cadê vocês, cara? Vocês são palmeirenses, eu acho. Ou vocês são o Cupincha, vocês ficam aí, né? A Leila. Vocês têm que preservar ela do quê? Ninguém fala nada pra essa pessoa? Ninguém fala nada pro Anderson Barros? É ridículo o que vocês estão fazendo, cara. Todos aí, que eu imaginava que eram palmeirenses. Mas não tem cobrança, não tem nada. É ridículo o que vocês estão fazendo. E outro perdedor no jogo de hoje é o Kelvin. Que eu não vou falar nada, eu só vou simplesmente deixar aqui um momento de silêncio, porque esse cara pra mim acabou pro futebol. Ele como jogador acabou. Não me interessa o lado pessoal dele, mas ô Kelvin, um abraço, irmão. Suma do futebol. E pra fechar os perdedores do jogo de hoje, que podia elencar 300 mil aqui, sei lá. Você, torcedor que ficou aí gastando seu tempo assistindo esse jogo, que vai no estádio, compra o ingresso, compra a camisa, faz tudo. Se prepara, separa as coisas, para de trabalhar, para de fazer as coisas, se organiza pra assistir um jogo 7 horas da noite, pra ver essa porcaria. Outro perdedor no jogo de hoje é o banco de reserva do Palmeiras, que não serve pra nada. Só vai entrar os mesmos, é o Luigi, é o Kelvin, independente da função ele vai entrar. Lucas Evangelista e acabou. É isso aí. É isso aí que temos. Cadê os outros jogadores? Cadê o Larson? Cadê Pacheco? Cadê os outros meninos da base? O Vitor Roque desapareceu. O Paulinho? Meu Deus. Cadê Riquelme? Cadê os outros jogadores? Só tem esses. Vocês são muito... Olha, vocês são muito lixo como jogador reserva, cara. Muito lixo. Como jogadores. Vocês não se despertam, não faz nada, não reclama. Cara, vocês estão sendo tratados como lixo pelo seu treinador e pela sua diretoria. Então aí, as mesmas substituições todo jogo. Não muda nada. O Lucas Evangelista na beira do campo com o Palmeiras precisando fazer gol. Cara, dá vontade de desistir, cara. Desistir de tudo, assim. Desistir do futebol. Você vê o Kelvin se arrumando pra fazer a mesma função que ele não faz nem a da direita nem a da esquerda. Dá vontade de desistir, cara. De não querer mais ser torcedor. Nessas horas passa uma vontade assim de falar, puta, por que eu gasto meu tempo com isso, cara? Por que eu gosto tanto disso? É ridículo, cara. Então vocês do banco de reserva, vocês são uns verdadeiros lixos como jogadores. Porque vocês não mudam absolutamente nada no Palmeiras. E pra ir para um outro ponto, vamos pros vencedores. Vai estar muito difícil, mas eu consegui. Fiz aqui um esforço pra tentar tirar alguma coisa de positivo, vai. Se é que a gente pode falar assim. Um vencedor na partida de hoje pra mim é o Murilo. Tá mostrando evolução, fez o gol, defensivamente melhorou muito do que vinha demonstrando. Então pra mim, hoje, de forma rápida, o Murilo é um dos grandes vencedores dessa partida, porque fez o gol e defensivamente, assim, não comprometeu. Eu acho que os gols que o gol que o Palmeiras toma é muito culpa do Kelvin. Outros momentos ali que o Palmeiras sofreu não foi muito assim por culpa do Murilo. Eu acho que o Murilo mostrou evolução no futebol e tá mostrando que pode sim ser um bom recurso pro Palmeiras. Outro vencedor na partida de hoje é o Arthur. Mais uma vez mostrou que é um bom jogador. É um menino da base que vem, vestiu a camisa, não sentiu o peso, não sentiu a pressão, joga o jogo que for. Hoje sofreu o pênalti, fez jogadas assim, em 30 segundos ele espanca o Abel Ferreira, mostrando que o Kelvin é qualquer coisa menos jogador de futebol. Ele deveria estar em qualquer outro lugar, menos dentro de campo. E aí, qual que é o benefício que esse moleque ganha? Ficar no banco. Ser tratado como um jogador inferior aos outros. É isso. Então, assim, pra mim o Arthur é um craque da bola. Muito bom jogador. E que o Abel Ferreira, né, eu já te falei, ele não sabe aproveitar isso.
Ele não consegue trabalhar com bons jogadores. Ô Arthur, faz um favor pra você, pede pra jogar mais. Que aí você vai parar lá no Rio Ave, você vai parar em qualquer outro lugar. Você é muito bom, moleque. Mostra um pouquinho de personalidade e cobra desse treinador que você tem que ser titular. Não essa porcaria chamada Kelvin. Outro vencedor na partida de hoje é esse cara que vos fala. Eu postei aqui a fotinho minha mesmo, porque quando a contratação do Arias estava sendo feita, lá numa live lá do NOQD, eu tava com a galera lá e eu falei que se o Arias entrasse na mesma vibe dos outros jogadores, a gente ia ter um jogador muito ruim. E o que o Arias tá fazendo de diferente? No jogo contra o Corinthians, tomou um cartão, não pôde jogar. Jogo contra o Júnior Barranquilla, nada de diferente. Jogo contra o Bahia, vamos lembrar, talvez, do jogo contra o Bahia fez um gol. Hoje, no jogo de hoje, qual que foi a grande jogada? Qual que foi o grande diferencial de ter John Arias? A grande puxada de jogo? Ah, mas é por causa do treinador? Eu imagino também, mas e aí? Cadê a personalidade do jogador de falar, eu não vou fazer isso que você tá pedindo, eu não vou ficar voltando pra marcar lateral? O cara tava marcando lá atrás. Ah, não, mas aí eu vou sair do time. Então, aí a culpa é sua. E eu tenho razão. Eu tenho razão. De novo, eu sou um vencedor hoje porque eu avisei que se o John Arias entrasse nesse mesmo papinho de Abel Ferreira, a gente ia ter um jogador muito, mas muito sem vergonha. Que não muda mais nada no Palmeiras. E vamos esperar até quando? Vai ser um gol a cada 4 jogos? Uma assistência a cada 6 jogos? Um joguinho podre, um joguinho nada a ver? Isso que o Palmeiras venceu hoje, hein? Mas o que passou pelos pés do John Arias hoje? De bom futebol. Outro vencedor na partida de hoje é o técnico Zé Ricardo, que daqui do Brasil saiu escorraçado, passou pelo Vasco, alguns times aqui no Brasil, tratado como qualquer coisa. Mas hoje mostrou que mesmo chegando recentemente ao time do Sport Cristal, já melhorou. O futebol conseguiu parar os tais contra-ataques ou as tais jogadas do Abel Ferreira? Será que precisa ser tão bom técnico assim pra quase vencer o time do Abel Ferreira? Ou pra pelo menos conseguir fazer um jogo de igual pra igual? Ou vocês acham que, por exemplo, o time do Sporting Cristal hoje deve custar quanto em relação ao Palmeiras? Quanto será que é a folha salarial do Sporting Cristal? Ah, Pedro, mas dinheiro não entra em campo. Será? Será que dinheiro não entra em campo? Qualidade técnica não entra em campo, então? O técnico fazer as coisas diferentes não entra em campo também? Porque aí, se for assim, a gente vai esperar o quê dos treinadores? Esperar o quê de diferente dos nossos jogadores? Se todo mundo é igual, pra que a gente contrata os mais caros? Pra que a gente gasta tanto com um técnico que é uma porcaria? Então, hoje o Zé Ricardo pra mim é um vencedor que mostrou com pouquinha coisa, com pouquinho time, com pouco investimento, consegue fazer coisas boas e jogar de igual pra igual com o tal treinador da história aí. O maior da história. E outro vencedor na partida de hoje, como não podia ser diferente, já foi lá no jogo contra o Corinthians, no jogo contra o Júnior Barranquilla também teve suas participações importantes, é Carlos Miguel. Se não fosse o Carlos Miguel, a gente estaria numa sequência de pelo menos 3 derrotas. Tem noção disso? Ou de pelo menos empates, de resultados piores. Carlos Miguel, que pra muita gente não é bom goleiro, que tem uma galera que não confia, eu também tenho minhas particularidades, eu acho que saindo do gol ele tem alguns problemas, bola baixa, outro, e teve gente até que falando que o gol foi culpa dele. Mas aí, assim, a culpa é de todo mundo, menos de quem é a culpa de verdade. Pra mim o Carlos Miguel hoje é um vencedor porque salvou o Palmeiras de um resultado muito ruim e talvez está salvando a pele de algumas pessoas da diretoria, do Abel Ferreira, de muita gente. Torcedor, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Você, rival, pode sim aí nos comentários malhar mesmo. Zoa mesmo os palmeirenses, seus amigos aí, porque a gente merece. Porque defender um treinador como que a gente tá defendendo e essa diretoria tem que ser muito burro pra acreditar nesses caras. Um abraço, se inscreve aí, comenta no vídeo, tamo junto e eu fui.